convidar você para abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 13, versículo 45. E quando você tiver, se coloca de pé para a gente ler a palavra do Senhor. E o tema dessa manhã se chama o respaldo de Deus. Existe uma coisa que vale mais que qualquer riqueza, que é mais prazenteira que qualquer prazer, é mais confiável que qualquer pessoa, é mais importante que qualquer tesouro, e é mais forte que qualquer arma. Se chama o respaldo de Deus. Quando o homem tem o respaldo de Deus, não importa a situação que ele esteja enfrentando, não importa a dificuldade que ele tenha que atravessar. O Salmo 84 diz que o homem cujo coração tem os caminhos de Deus, ainda que atravesse o vale das lágrimas, ele vai encontrar Deus nas fontes, e vai encontrar Deus diante do seu trono em Sião. O respaldo de Deus é o que nós precisamos todos os dias. E eu tenho uma boa notícia: Deus colocou o respaldo dele na sua vida. Amém? Então vamos lá, Mateus capítulo 13, versículo 45. Se coloca de pé para a gente ler junto. 45, 46 e oramos. Diz a palavra assim de Deus: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Pai querido e amado, obrigado pela tua palavra. Márcio não é ninguém, o Senhor é Deus. E o Senhor usa ainda aquilo que não é para se glorificar. Usa a minha vida, a minha boca, e que essa palavra seja o teu Espírito que fala a cada coração, para que os meus irmãos da Canaã sejam abençoados e saiam com a sua vida edificada no nome de Jesus. E os que acreditam dizem amém. Pode sentar quem está cansado, triste, amargurado. Vamos orar por você, pedir a Deus para te curar. Não, isso é brincadeira, para você não dormir. Existem 4 princípios que manifestam o respaldo de Deus. O princípio número 1 se chama propósito. Deus, ele respalda a nossa vida para o seu propósito. O princípio número 2 é cobertura. As pessoas que Deus respalda, ele cobre. Você lembra quando Jesus, ele nasceu, o anjo Gabriel foi enviado por Deus à cidade de Nazaré, a uma virgem chamada que? Maria. Ela estava desposada com José numa situação difícil, porque se ia casar, e o anjo falou para ela: olha, bem-aventurada você é, mulher entre todas as mulheres. Aí ela falou: por que o anjo está falando isso para mim? Porque Deus te escolheu para você ser a mãe do seu filho. Isso não era nenhum problema se ela tivesse casada. O problema é que ela ainda se ia casar. E nesse momento Deus escolheu para ela ser a mãe do Messias. Agora, como explicar para o noivo dela que ela está grávida antes do casamento? Como falar: José, eu tenho uma notícia boa para falar para você, eu estou grávida. Você acha que José ia falar: que bom, vamos ser pais? Não, porque ele não tinha tocado ela. Mas o anjo falou: olha, o poder do Altíssimo te cobrirá, e a sua sombra vai gerar em você um ser santo, que será chamado Filho do Altíssimo. Essa cobertura desafia nós a enfrentar situações de adversidades, confiados que não importa a complicação, no final nós vamos ter a vitória. Então, 4 princípios. O princípio número 1 é propósito. 2, cobertura. 3, proteção. E o 4, promessa. E eu quero falar desses 4 princípios do respaldo de Deus. Mas eu quero fazer uma pergunta nessa manhã: quantos precisam do respaldo de Deus na sua vida? Se eu pudesse simplificar essa história, o que é o respaldo de Deus? Você se imagina que você precisa de assinatura de alguém? Por exemplo, quando as pessoas vêm para os Estados Unidos e não têm os papéis, ela precisa de um sponsor, de uma pessoa que seja responsável por ela. Ela precisa que alguém assine. Quando alguém vai comprar uma propriedade, por exemplo, e não tem todo o recurso, ela precisa que alguém avale e coloque uma assinatura respondendo por ela. O respaldo de Deus é Deus falando:
eu respondo por você. Eu respondo por você. Você pode não ter as condições, não ter os recursos, mas eu coloco a minha assinatura na tua vida. E é isso que nós entendemos. Aquele homem que era comerciante, comprava boas pérolas. Ele encontrou uma pérola tão preciosa, de tanto valor, que ele falou: vale a pena vender tudo que eu tenho para possuir essa pérola. Jesus fala que o reino de Deus é isso. A presença e o respaldo de Deus na sua vida vale mais que qualquer coisa que você possa possuir. E você tendo esse respaldo do céu na sua vida, toda a Bíblia, todos os heróis da Bíblia, quando nós lemos Hebreus capítulo 11, que fala dos heróis da Bíblia, heróis e heroínas da Bíblia, o que fazia diferença na vida daqueles homens e mulheres não era o grau de conhecimento, não eram as forças físicas, não era o dinheiro, era saber que Deus estava com eles. Deus está conosco, igreja. Eu sei que aqui tem gente que fala: a minha vida tem sido uma vida difícil. Tem gente que teve que deixar tudo lá no Brasil, deixar a família, deixar os amigos, deixar o projeto de vida para vir tentar procurar um futuro incerto nesse país. Alguns tiveram que passar pelo México. Deixa eu ver quem passou pelo México aqui. Eu peço perdão em nome de todos os mexicanos, porque eu sei que é um país muito difícil. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Desde o momento que você nasceu, o que fez os céus e a terra, Ele assinou embaixo pela sua vida. Não importa o que você fez, não importa o que aconteceu com você, não importa o que fizeram contra você, Ele assinou embaixo, lá na cruz do Calvário. Ele falou: está feito, está pronto, está consumado. A minha sangue é o preço que eu paguei para dar o meu respaldo para cada um daqueles que acreditam em mim. Eu quero falar do primeiro princípio. O primeiro princípio significa propósito. Romanos capítulo 8, se você quer ir na Bíblia rapidamente, versículo 28. O apóstolo Paulo escreve para a igreja que estava em Roma. E os cristãos de Roma, eles enfrentavam uma situação de muita opressão e adversidade. O Império Romano tinha um Deus chamado César. E o César perseguia e destruía todos aqueles que estavam contra o seu governo e a sua divindade. E os cristãos não reconheciam César como Deus. Eles sabiam que Jesus é o Senhor. Então Paulo escreve no capítulo 8 muitas coisas, falando, por exemplo: ninguém nos vai poder separar do amor de Deus. Nem a fome, nem a perseguição, nem a tribulação, nem o perigo, nem a espada, nem potestade, nem principado, nem anjo, nenhuma coisa criada nos vai poder separar. Antes, em todas estas coisas, não importa quantas coisas estejam acontecendo contra a sua vida, em todas essas coisas, Deus tem um respaldo para você. Somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Agora, aí ele escreveu uma coisa muito importante no versículo 28. Sabemos que aqueles que amam a Deus, todas as coisas, fala para mim, todas as coisas. Quantos têm passado coisas difíceis na sua vida? Quantos tem momento que fala assim: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Tenho vontade de nada, eu quero ir embora, eu quero sumir, não quero ver ninguém. Todas essas coisas, porque não é só com você. Olha para os heróis da Bíblia. Olha para o José. Era o filho querido do papai. O papai vestiu ele de uma túnica de cores. Aí depois os irmãos cheios de inveja. Eu não sei se entre irmãos tem inveja. Olha para os seus irmãos que estão do seu lado aí. Pergunta para ele: existe inveja entre irmãos? Acho que não, né? Aqui não. Só no Brasil. No México também não. Os próprios irmãos. Olha, que coisa interessante. Os irmãos de José, os irmãos de Jesus. Todos os irmãos são assim, né? Brigaram com ele, tiraram a roupa dele, jogaram no poço, quiseram matar ele, venderam ele por um trocado que não valia nada. Mas todas as coisas ajudam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que foram chamados.
Olha aí para o que está à sua direita, na sua esquerda. Falei, não sei você. Eu sou chamado. Não, fala de novo. Dê um sorriso, porque tem gente que está com cara de limão, né? Assim, dê um sorriso e fala, eu não sei você. Eu sou chamado por Deus. E eu fui chamado antes que eu nascesse. Antes que eu fosse formado no ventre. Deus me chamou. E não só eu, você também, todos nós. Só que tem pessoas que não escutam o chamado. Mas sabemos que para aqueles que Deus chamou, que escutam o chamado, todas as coisas, que os irmãos estejam em contra, que a vida esteja em contra, que os problemas estejam em contra, vai ajudar para o seu bem. Aqueles que foram chamados segundo o seu, não é a sua vontade. Então temos um grande problema de fundo. Tem gente que vem para a igreja pedindo para Deus, Deus, faça a minha vontade. Eu quero isso, eu quero muito dinheiro. Eu quero que morram meus inimigos, a minha sogra, todo mundo morra. Quero. Meu vizinho, morra, passa o carro. Aí fica brigando porque eles querem que Deus faça o que eles querem. E Jesus não ensina isso. Quando os discípulos falaram, Jesus, ensina a gente a orar. Ele falou, vamos orar. Quando vocês orem, ora assim comigo. Pai nosso que está no céu. Venha o teu reino e faça. Mas tem gente que perde o tempo brigando com Deus para que Deus faça a vontade deles. Quando você entende, olha, o Salmo 138:8 fala que o Senhor vai prosperar o seu propósito em nós. Então, a coisa mais simples não é você querer amoldar o Deus da criação nos teus planos, senão é você se amoldar nos planos dele. E quando você faz isso, então todas as coisas que acontecem, até aquilo que você não entende, vai te ajudar para o seu bem. Na hora o José não entendeu porque estava acontecendo com ele. A Esther Hadassah, ela não entendeu porque ela teve que ser órfã, e porque o tio teve que criar ela, e porque ela foi levada para a Pérsia, e porque morou na casa das concubinas. Ela não entendia. Muitos homens e mulheres da Bíblia não entendiam o seu processo. Mas o propósito de Deus é muito mais grande que o seu processo. Eu não sei se você está chorando hoje. O choro pode durar toda a noite, mas vem um momento que a alegria chega na manhã. Vem um momento que Deus, ele revela o propósito. Então vale a pena todas as suas lágrimas. Propósito. Fala para mim, o propósito de Deus é mais grande que o meu processo. O propósito de Deus na minha vida é mais grande que a minha dor. Então não se limite na sua dor. O respaldo de Deus é você olhar para o propósito que ele fez na cruz. Olha, Hebreus 12:2 fala assim: colocando os olhos em Jesus, o autor, o consumador da fé, aquele que pelo o prazer dele mesmo, ele contemplou a cruz e atravessou a vergonha da cruz, porque ele estava olhando o que estava depois da cruz, o trono da glória. O propósito é mais grande que o seu processo. Isso é parte do respaldo de Deus. Então vamos descansar no propósito de Deus, porque sabemos, fala para mim, eu sei, eu não entendo, mas eu sei que para aqueles que amamos a Deus e fomos chamados pelo seu propósito, tudo vai ajudar para o bem. O segundo princípio do respaldo de Deus é muito importante, chama cobertura. E essa cobertura é uma envoltura, como um manto de graça e favor que Deus coloca. Quando Moisés morreu, Josué capítulo 1, se você quiser ir na Bíblia rapidamente, vamos lá, ler um versículo rapidinho. Quando Moisés morreu, o povo ficou 30 dias chorando. Nessa pandemia, muitas pessoas perderam muitas coisas, perderam familiares, e muitos perderam a coisa mais importante, que é o sentido da vida. Na pandemia teve pessoas que falaram, já não quero fazer nada, entraram em depressão, em crises. Quando Moisés morreu, o povo de Israel perdeu o propósito, o sentido, e por 30 dias choraram, fizeram um luto
tanto choraram que já não tinham força para avançar. Estava na porta da terra prometida. Depois estava frente ao Jordão e o Canaã estava em frente deles. E o povo estava chorando. Sabe quando a bênção está pertinho de você e você não tem força para continuar? Porque você está deprimido. Faça uma pergunta aqui, eu espero que não ofenda ninguém. Alguma vez você se sentiu deprimido? Levanta a mão quem se sentiu deprimido alguma vez. Sem vontade de nada. Com a bênção na frente, você não tem a coragem de se levantar. O povo estava assim. Mas o pior não é somente que o povo estava assim. Josué também estava assim. Estava deprimido, desconsolado, triste. E agora? O que vai ser de mim? Eu perdi o meu líder, eu perdi o Moisés, eu não sei o que vai acontecer. Aí Deus teve que falar com ele. E falar, olha, a minha cobertura também está com você. Não foi só com Moisés, não. Eu continuo com você. Eu sou o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu posso tirar o paletó? Acho que é o fogo do Espírito Santo mesmo. Então, muito obrigado. Então, Josué capítulo 1, se você quiser, versículo 5. Josué estava chorando. Estava desconsolado, estava triste, o povo triste, um mês chorando, sem saber o que ia acontecer. Ele estava lá e Deus fala para ele, olha, levante-se agora e fala para esse teu povo aí, para eles cruzar o Jordão, porque a terra prometida está do outro lado. Levante-se, deixa de chorar. Ninguém, versículo 5, ninguém vai poder te fazer frente todos os dias da sua vida. Aí Deus colocou no respaldo, na cobertura, Deus especificou. Quando você faz um seguro, por exemplo, você compra um carro, aí você compra um seguro, né? O seguro tem cobertura. Aí você fala que é cobertura ampla, cobertura meia ou cobertura pequena. A cobertura ampla é aquela que ela guarda todo o teu veículo. Então Deus especificou para Josué o seguinte, olha só, a forma em como eu vou estar com você. Deus falou, ninguém poderá resistir você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Não te deixarei, nem te abandonarei. Então eu pergunto, qual foi a forma em como Deus estava com Moisés? Isso é muito importante. Quando Moisés nasceu, tinha um edito, uma lei de Faraó que proibia nascer os meninos. Eles iam morrer. Mas a Bíblia diz que quando Moisés nasceu, Hebreus 11, as parteiras de Faraó olharam para ele e falaram, que menino bonito. E não tiveram coragem de executar a lei da morte. Tinha uma lei de aborto contra os filhos hebreus. Mas quando Moisés nasceu, a cobertura de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, fez que a misericórdia de Deus não deixasse ele morrer. E essa é a forma em como Deus guardou a vida dele da morte, desde o nascimento. E Deus esteve com Moisés. Não somente não morreu, sino que o rei que mandou matar, criou ele, cuidou dele, pagou para a educação dele, vestiu ele, sustentou ele, fez ele ser príncipe. E quando ele já não quis ser príncipe e fugiu, ele não teve medo da ira do rei, diz a Bíblia, em Hebreus 11, 25. Sino que ele saiu do Egito, se sustendo de quem vinha o invisível. E depois voltou para o Egito e desafiou o Faraó, sim, o exército, mas com o Deus dos exércitos. Aplastou o Egito e tirou o povo de Israel. Deus respaldou Moisés com tantos milagres. Só que a Bíblia fala uma coisa muito interessante que eu gostei. Na carta de Judas, o apóstolo Judas, fala que quando Moisés morreu, o diabo estava brigando pelo corpo de Moisés. Estava brigando pelo corpo de Moisés. Aí Deus mandou o Miguel, o arcanjo Miguel, Micael. Quem como Deus? E falou, Satanás, no corpo de Moisés, você não pode tocar, que o Senhor te repreenda. Sabe por quê? Porque quando Jesus veio no Monte da Transfiguração, ele apareceu cheio da nuvem da glória do Pai, da Shequina. E teve que aparecer Elias, que foi levado para o céu, e Moisés. Em outras palavras, a cobertura de Deus é ampla.
desde o seu nascimento até depois da sua morte, Ele vela pela sua vida. Ele cuida de você. Não existe nenhum inimigo. O homem mais poderoso da terra, com o exército mais poderoso da terra, com a lei mais poderosa da terra, não pode tocar aquele que Deus colocou a sua graça. E eu quero dizer para você, meu irmão, que não tem inimigo, não tem problema, não tem ameaça, não tem perigo que pode tocar a sua vida, se Deus coloca a cobertura sobre você. Maior é aquele que está em você que tudo aquilo que acontece no mundo. Deus falou: Josué, da mesma maneira que eu estive com Moisés, eu vou estar com você. Não tenha medo de ninguém. Ninguém vai poder fazer frente para você. Essa palavra é para você, Caná. Ninguém vai poder te deter. Ninguém vai poder. Mas aqui fizeram uma lei contra mim. Vamos expulsar do país. Tem um testemunho lá no México. Faz anos eu comecei a pregar na rádio. Você sabe que é um país muito idólatra. E o arcebispo da cidade juntou firmas para me expulsar da cidade. Mandaram uma carta de expulsão. Isso foi no ano 1998. E a imigração, eu ainda não era mexicano, cidadão mexicano, era brasileiro residente. Foi por mim e me deu a carta e falou: você tem 72 horas para sair do país. Porque eu estava pregando na rádio em contra da idolatria, sem falar mal da idolatria. 72 horas. A minha esposa falou: e agora? Eu falei: você vai ter que ir comigo para o Brasil. Eu falei: não sei falar português. Sorry, vai aprender. Uma noite antes de cumprir o decreto, o presidente era Ernesto Zedillo, fez um edito que nenhum estrangeiro casado com mexicano, ainda que tivesse ordem de expulsão, deveria sair do país. Ninguém poderá contra você. Como eu estive com ele, eu estou contigo. Terceiro princípio. Eu vou terminar. Quer que eu acabe? Eu sim. Porque queremos orar. Eu sei que tem gente aqui que precisava ouvir essa palavra. Não é o seu dinheiro que define a sua vida. Não é a sua inteligência. Não são os seus amigos. Eu tenho mais de 5.000 amigos no Facebook. E tem momentos que eu preciso e nenhum deles aparece. Mas tem alguém que nunca te deixa. O respaldo de Deus é tudo que você precisa. Por isso que aquele homem encontrou a pérola de grande preço e falou: isso é que eu preciso. Eu preciso de Deus. Eu preciso entender que Ele é tudo. Você pode ter o mundo contra você. Se Deus é contigo, vocês são maioria. O terceiro é proteção. Jacó, ele foi um homem que Deus abençoou ele. Mas chegou um momento que a promessa de Deus foi cumprida na vida dele. Só que o irmão dele, que durante muitos anos estava zangado com ele, quis destruir ele. No capítulo 33 de Gênesis, encontra o Esaú com 400 homens armados, querendo destruir Jacó. Quando falaram para ele: o teu irmão vem contra ti com 400 homens, ele temeu. Ele chorou, ele tremeu, ele falou: meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Ele mandou as famílias dele na frente, ficou sozinho, ficou no vado de Jaboque, chorando a noite toda. Apareceu um anjo, brigou com ele e falou: Deus, se o Senhor comigo me abençoa, muda a minha vida, a minha sorte, o meu nome. Eu não quero que o Senhor me encontre, porque Ele vai me destruir. E ele brigou com o anjo. E Deus mudou o nome dele, abençoou ele de Jacó, que é o suplantador, usurpador a Israel. Aquele que lutou com Deus, pelejou com Deus e ganhou, venceu. E quando Esaú chegou: olha, se você venceu com Deus, pode vencer com quem for. E quando Esaú chegou com ele, não teve mais que abraçar e chorar e pedir perdão e se reconciliar. Porque o respaldo de Deus te dá proteção. O teu pior inimigo pode se converter no teu melhor amigo. Sabe que às vezes você precisa de proteção até na tua casa, no teu casamento.
E mais quando a mulher está zangada. É o teu pior inimigo. Quantos aqui são casados? Desculpa aí, levanta a mão. Quantos alguma vez você zangou com seu marido ou com sua esposa? Levanta a mão. Confessa agora ou esconda para sempre. Quando alguma vez não sei, zanguei porque pegou dinheiro, fez alguma coisa que não devia, não sei. Zanguei só. Aí você sabe, para dormir, um faz assim. Aí o outro faz assim. Estão brigando até pelo cobertor, né? Pelo lençol. Aí amanhece, dia. Já não tem bom dia, dia. E aquela sensação de inimizade dentro de casa. De perigo. Não pode abrir a boca, porque se abrir a boca vai ter briga, vai ter guerra. Mas quando você tem o respaldo de Deus, Deus ele converte o seu inimigo em amigo. O profeta Jeremias estava no meio de Babilônia. Um povo hostil, que tinha destruído os demais povos da terra e feito um só povo, no meio de confusão, de idolatria. E o profeta Jeremias era o único que falava a verdade, no meio de um montão de profetas que profetizavam mentira. Porque muitas pessoas pensam que para sustentar a sua vida e ter o sustento, elas têm que falar mentira. A mentira sempre escraviza e sempre destrói. A verdade faz livre. O profeta Jeremias, por falar a verdade, foi jogado numa cisterna. E quando ele foi tirado da cisterna, veio a palavra de Deus para ele falando: clama a mim e eu te responderei e te anunciarei coisas grandes que tu não conheces. Mas no meio da Babilônia, no meio desse povo hostil, Deus fez uma promessa para ele. E nessa promessa de proteção, olha só, Jeremias capítulo 1 versículo 19, ele fala assim: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Deus é a coisa mais importante que nós precisamos para vencer. Canaã. Tem muita gente aqui passando processos difíceis. Tem muita gente enfrentando inimigos perigosos. Situações adversas. Mas se Deus está contigo, você tem tudo. Você não precisa de nada. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho amigos, eu não tenho... Você tem Deus. Me falta prata. Não, você tem aquele que é o dono do ouro e da prata. Eu não tenho exército, você tem aquele que é o dono, o Senhor dos exércitos. Eu não tenho família, você tem aquele que faz habitar estéril em família. Ele muda a história da sua vida. E o único que você precisa, o único que eu e você precisa, é fazer aquilo que fez aquele homem, o colecionista das pérolas. Vender tudo. Quando eu falo vender tudo, é valorizar tudo que nós temos como nada diante daquilo que Ele oferece. Sabe quem é a pérola preciosa? É o Espírito Santo. Eu quero terminar fazendo uma oração nessa manhã, para você abraçar o Senhor. Sabe, por último, Gênesis 28 disse que quando Jacó saiu de casa, ele estava deitado no chão. Eu não sei se alguém aqui chegou na América ou se lembra de quando você chegou, porque agora você está muito bem. Você chegou aqui sem conhecer ninguém, sem ter ajuda de ninguém, teve que passar fome, teve que trabalhar do que for. Eu não sei como foi a sua vinda, mas muitos, a maioria que vem de imigrantes desse país, passa pelo processo do nada. Alguém aqui se lembra que passou pelo nada? Levanta a mão, deixa eu ver. Okay. E quando você não tem nada, e você não tem perspectiva de nada, e quando aquelas pessoas que prometeram, vou te ajudar, aí você chega, estou aqui, eu não posso não. Alguém já passou por isso? E Jacó passou exatamente por isso. Ele estava no meio do nada, no deserto de Beersheba, em Israel, fugindo do irmão, saindo de casa, deitado no chão, cabeça na pedra, sem ter destino,
fez um pacto com Deus, falou: Deus, seja comigo, me dá comida, me dá trabalho, deixa eu lugar para dormir, me ajuda, Deus, eu vou dar o meu dízimo, vou dar a minha oferta, eu vou levantar a tua casa. Foi Jacó que fez isso. E Deus apareceu numa escada de noite, num sonho, o Deus dos sonhos, e falou: Jacó, essa terra onde você está deitado no meio do nada vai ser a terra da tua bênção. O que para você hoje parece que não é nada, Deus vai mudar numa promessa de bênção na sua vida. O que para muitas pessoas hoje é desprezo, porque elas olham para você, você não tem nada, você não é ninguém, você não tem nome, você não tem dinheiro, você não tem propriedade. Ela fala: isso não é nada, ele não é ninguém. Mas eles não entendem que o Deus do propósito, o Deus da promessa, o Deus da aliança, o Deus da glória, ele pega aquele que está no pó, aquele que está no chão, e ele levanta e senta junto com seus príncipes. E ele falou: Jacó, eu vou cumprir tudo que eu falei para você. Você vai ser grande, a tua descendência vai ser poderosa. Olha, não se preocupa se os teus filhos agora são rebeldes e não querem vir para a igreja, não se preocupa não. Continua com o joelho no chão, continua com a boca no céu, continua com o coração em Jesus, com os olhos em Jesus. E vai chegar um dia que toda a tua casa e toda a tua parentela vai dizer que o Jesus é o Senhor, e vai servir ao Senhor, e vai estar no céu. Não se aflija pelo processo. Mas entenda uma coisa, já vou terminar. Jacó, eu não vou te deixar, essa é a promessa, até que eu cumpra tudo o que eu te prometi. Então o respaldo de Deus tem que ver propósito, cobertura, proteção e promessa. Essa é a pérola que vale mais que ter o respaldo humano, porque as pessoas podem falhar. Deus não é homem para mentir, ele não falha. O dinheiro pode não alcançar, mas Deus, ele multiplica os pães, os peixes, até o dinheiro também. O inimigo pode vir contra você como um rio, mas Adonai Nissi, ele levanta uma bandeira e aplaca as tormentas contra a sua vida. Então o que é o que eu preciso hoje? Eu preciso entender que eu tenho que vender tudo. O que é que significa vender tudo? É deixar de confiar naquilo que não é Ele e abraçar Ele com todo o meu coração. E quando eu faço isso, Deus, eu não sei para onde ir, eu não sei o que vai acontecer, mas eu te abraço, porque eu sei que o Senhor cuida de mim. Põe-se de pé nessa manhã, por favor. Jacó não sabia como era o seu final. José não sabia como ia ser o seu final. Abraão não sabia exatamente como ia ser o seu final. Você e eu não sabemos qual é o nosso final. Mas Jesus, que sabe todas as coisas, vem e fala assim: eu tenho todo o poder nos céus e na terra. E eu quero te dizer uma coisa: eis que eu estou contigo todos os dias, até o fim do mundo. E os céus e a terra vão passar, porém as minhas palavras jamais vão passar. E quando tudo isso aqui acabe, eu tenho lugar para você na casa do meu Pai. Por isso o mais importante hoje não é você abraçar o que você tem, nem o que você pensa que é você me abraçar a mim. Então você terá tudo e será aquilo que você nunca sonhou em poder ser. Tem um canto em espanhol, não sei se você conhece espanhol, o idioma, entende? Mas tem um canto de um amigo meu, eu pregava muito na cidade de Houston, Texas, quando ele era pastor, chama Marcos Witt. E o canto chama Tua Fidelidade. Sus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver
muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Tengo uma palavra para dizer aqui a algumas pessoas. Talvez você não saiba por que está acontecendo coisas na sua vida. Talvez você não saiba por que alguns resultados estão em contra você. Talvez você não saiba porque tem pessoas que se levantam contra você e pessoas que você estimam e elas te lastimam. Mas o Deus de toda a criação, de toda a graça, no seu coração escreveu uma história. A Bíblia disse que Ele escreveu a eternidade no nosso interior sem que o homem possa entender a sua obra. Mas o respaldo de Deus disse: não importa o que aconteça, eu estarei contigo. E o final, tudo isso vai te ajudar. Pastor Zacarias, eu posso convidar as pessoas aqui na frente? Eu quero chamar aqui nessa manhã aqueles que estão passando momentos difíceis na sua vida. Momentos de dor, momentos de tristeza, momentos que dizem: meu Deus, eu não sei por que está acontecendo isso no meu casamento, isso na minha família, isso no meu trabalho, no meu negócio. Tem coisas que estão fora dos meus planos que eu não entendo por que estão acontecendo. Mas eu sei que o Senhor tem um propósito comigo. E nessa manhã eu quero te abraçar, Jesus. Eu quero falar: eu já não vou confiar mais nas minhas forças, nem na minha capacidade. Eu vou confiar no Senhor com todo o meu coração. Se você está escutando a voz do Espírito e quer que o respaldo de Deus te abrace nessa manhã, saia do seu lugar e venha aqui na frente, no nome de Jesus. Eu tenho um ditado, vou falar em português, mas tem um ditado que diz: às vezes a coisa complica para descomplicar, às vezes dá errado para poder dar certo. Deus tem que reencausar as coisas na sua vida. Você fez um plano e o plano saiu do caos. E Deus fala: não se preocupe não, filho. Nada se desborda sem que eu tenha o controle. Até a tormenta, a tempestade na sua vida, eu controlo ela. O Senhor me disse que aqui tem homens e mulheres que estão passando momentos de desespero. E o Salmo 84:5 diz: o homem que tem o coração, no coração os caminhos do Senhor, ainda que atravesse o vale das lágrimas, vai converter eles em fonte. Irá de poder em poder até ver Deus glorificado em Sião. Levante as suas mãos, você que está aqui na frente, se aproxime um pouco mais. Deus me fala nessa manhã que aqui tem famílias que estão passando momentos de aperto, dificuldade. Talvez você fale: eu não quero falar não, eu não quero ser evidenciado, eu não quero que ninguém saiba o que está acontecendo comigo. Olha, não é para evidenciar você, é somente para você reconhecer e ser humilde diante do Pai, para que Ele te exalte diante dos homens. Levante as suas mãos, pode adorar, pastora. Pai, nessa manhã eu oro para os meus irmãos que estão aqui, aqueles que precisam do teu respaldo, aqueles que talvez os planos falharam, as pessoas falharam, as coisas deram errado, aqueles que não entendem, Deus, por que está acontecendo o que está acontecendo. Mas o Senhor está aqui. Estenda a tua mão, nessa manhã Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui. Eu te trouxe, a minha mão sempre está estendida sobre você. Eu vejo na tua casa aquela tormenta que tem tratado de devastar o teu coração, mas eu sou o príncipe da paz. Eis que eu sustento a tua casa, eu coloco paz na tua casa. Oh Espírito de Deus, essa manhã
Aqui está um povo faminto do teu respaldo. Igreja, levanta tuas mãos e fala: Pai, abraça-me hoje. Papai, abraça-me nessa manhã. Traz o respaldo na minha vida. No nome de Jesus. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Deus. Aqui hay homens e mulheres que precisam do toque da tua mão. Precisa da cura. Precisa da restauração. Deus, muda as histórias. Muda as vidas. E não somente oro por os que estão aqui, Senhor. Eu oro por aqueles que estão lá no seu lugar. Tem gente que lá no seu lugar está passando momentos que precisam do teu abraço, que precisam da tua mão. O Senhor pode curar, o Senhor pode libertar, o Senhor pode fazer a obra que ninguém pode fazer. No nome de Jesus. Minha vida é do meu. Levanta tuas mãos para Jesus e fala: eu te abraço hoje, Senhor. O Senhor é a pérola. O Senhor é o que eu preciso. O Senhor, o teu Espírito é o respaldo que eu preciso. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Deus. No nome de Jesus. Quero convidar a igreja para repetir uma oração comigo. Repete comigo essa oração. Pai Celestial, nessa manhã eu entrego o meu coração nas tuas mãos. O Senhor tem o controle da minha vida, da minha história. O Senhor é a pérola que eu preciso. Tua presença, teu respaldo. Meu Pai, nada, ninguém me importa mais que a tua presença. Abraça-me hoje. Me entrego a ti, me rindo a ti. Faça a tua obra. Estenda a tua mão sobre a minha vida. Obrigado, meu Pai. No nome de Jesus. Que uma salva de palmas para Jesus.